Fala pessoal, eu sou o Agazo e estamos aqui hoje para continuar testando as coisas do novo Nintendo Switch 2, que lançou, já vai fazer aí 2 semanas, e a gente ainda tá testando, caras. Hoje a gente vai testar Zelda Breath of the Wild na Nintendo Switch 2 Edition, que é a edição feita aí com os upgrades para o Nintendo Switch 2, o jogo rodar em 4K 60 frames, então a gente vai ver como que tá isso, e a novidade do jogo está em PTBR. Já testamos esse update, e esse é um update gratuito, tá? A questão que adiciona o PTBR, se você tem o Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom no seu Nintendo Switch, faça esse update para que você tenha liberado aí o jogo traduzido em PTBR. No Nintendo Switch 2, a gente tem uma novidade que é o seguinte, a capacidade da gente iniciar um save secundário. A gente tem o segundo arquivo. Então vamos lá para ver esse início. Vamos jogar uns 20 minutinhos, até porque a gente já tem um início aqui de Zelda Breath of the Wild. Depois a gente vai fazer o Tears of the Kingdom em um outro vídeo separado, só pra gente conferir como é que tá, dar essas opiniões e tudo mais, porque afinal trata-se de 2 dos melhores jogos já feitos na história, né? São incríveis e meus jogos favoritos. O Breath of the Wild se transformou no meu jogo favorito enquanto eu ia jogando, e o Tears of the Kingdom teve a proeza de conquistar o meu coração mais uma vez numa sequência e virou o meu jogo favorito hoje, né? Então são quase que meus 2 jogos favoritos dos últimos tempos aqui. Vamos lá, manos. Abra os olhos. E é muito bom tá em português, né? Tanto no Nintendo Switch 1 como no 2, porque agora a gente pode jogar nativamente, isso faz uma diferença danada, mano. Abra os olhos. Open your eyes. Wake up, Link. O Zelda levantou, mano. O Zelda saiu da banheira. Maravilha, meus amigos. Todo peladão, né? Num lugar misterioso pra caramba. O que está acontecendo? Quem são eles? Do que se alimentam? O que se passou? Olha aí, vamos jogar e deixa like no vídeo, compartilha com seus amigos, comenta aí embaixo, vamos falar de Zelda, do mundo, do universo, é algo mais gosto de ver vocês. E se inscreve no canal, o YouTube tá me falando que tem um monte de gente que tá assistindo e não é inscrito ainda, não custa nada você se inscrever pra saber mais de videogame, de Nintendo, de um monte de coisa legal, Lego e outros consoles também. Aqui, galera, a gente já pode ver a diferença, ó. A gente vai ver que 2 das grandes diferenças foram o fato de aumentar a resolução e os frames. E o que é que isso acontece, né? O que que gera isso aqui? A Nintendo tá usando o poder do novo Nintendo Switch 2 para poder rodar o jogo assim, tá? E aí a gente vai rodar em 4K, 60 frames quando você colocar ele na TV, e em 1080p, o famoso Full HD, e 60 frames quando você estiver jogando ele no portátil. O que é que significa isso? Ele vai ficar com a resolução mais bonita, então vai ficar um pouquinho mais definidinho ali e tudo mais, né? Embora as texturas sigam, até onde eu sei, as mesmas, então o visual vai mexer somente na resolução, e você vai ter os frames aí em 60, então você vai ter uma gameplay mais suave, você vai sentir os controles melhores enquanto você vai andando, você vê que o movimento aí está diferenciado, né? Então vamos acessar aqui. Mas esse jogo era bom no Nintendo Switch, era bom no Wii U, era bom agora no Nintendo Switch 2, inclusive com uma baita de uma desculpa pra você rejogar ele, seja porque tá em português, ou seja porque você comprou o Nintendo Switch 2, joga esse jogo, mano. Vamos pegar a tabuleta Sheikah. Praticamente um Nintendo Switch que o Link carrega com ele, né? Dispositivo. Pegamos, né? A tabuleta Sheikah. A gente tem a gameplay do início desse jogo no Nintendo Switch aqui no canal também, né? Na época ainda não tinha tradução em PTBR, foi logo que o jogo lançou, um dos primeiros jogos que eu trouxe aqui no Nintendo Switch. É legal a gente tá revisitando esses games, né, que receberam packs de update e tudo mais. Existe também a possibilidade do Nintendo Switch 2 de você jogar com um aplicativo junto, né, um aplicativo companion de celular, que você baixa e ele vai te dando algumas instruções, uns negocinhos assim,
que parece-me meio interessante, mas a gente não vai testar isso agora, nesse momento não, tá? Mas fica aí a informação pra você que comprou o Nintendo Switch 2, quer testar jogando assim. Você vai ter a lore ali, você vai ter a narração de algumas outras coisas, você vai ter o mapa, você vai ter um monte de coisa pra te ajudar ali no seu celular, enquanto você tá jogando. Olha aí. Link, you are the light. Our light. That must shine upon Hyrule once again. Now go. Bonito, né? O visual, a luz brilhando ali depois que tava escuro. E a Zelda narrando, né? Falando, Link, você é a luz, a nossa luz que há de brilhar novamente por Hyrule. Agora vá. Então, né, juntando o texto com a imagem. Fica bem bonito, mano. E olha aí. Aquela chegada clássica, né? E aquele visual que começou a ser usado com o sucesso do Breath of the Wild, a inspiração de outros jogos, a gente vê esse visual aqui com muito mais frequência hoje em dia, né? Pegando o protagonista do jogo, afastando a câmera e mostrando o mundo. Que aqui em Breath of the Wild, a gente tem o título aqui, o mundo acaba sendo um personagem à parte, né? A Nintendo conseguiu, a meu ver, revolucionar o conceito de mundo aberto, que até a época que esse Zelda estava sendo lançado, estava meio cansado, né? Os jogos de mundo aberto estavam se transformando em muito mais do mesmo, e hoje a gente chama de fórmula Ubisoft, né? Que era aquela coisa de botar o mundo, botar ali centenas ou dezenas de bases pra você fazer a mesma coisa um monte de vez, e aí você tem que pegar, coletar 3 daquilo, coletar 3 dali, te mostrar onde ir e tudo mais. E aí veio o Breath of the Wild e mostrou que o mundo ele pode ser sim um personagem à parte. E aqui ele te libera aqui, né? Fala, vai meu filho, faz o que você quiser. E onde você for, você vai encontrar aventura, mano. Isso que me chamou muita atenção. A minha história com o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom vai ser diferente da sua, né? A forma como você escolhe explorar e as relações que você cria com esse jogo enquanto você explora, ela é muito única e muito individual. E cada um jogando o mesmo jogo vai ter uma experiência diferente. Se eu conversar com você sobre o jogo, apesar da história ser a mesma, a gente vai ter uma percepção completamente diferente por conta exatamente disso. Isso é fantástico, né? Outros jogos começaram a utilizar mais do mundo aberto com mais carinho depois que esse chegou. Red Dead Redemption 2 também mostrou que dá pra fazer isso. Enfim, né? Pegamos um galho aqui e vamos dar. Eu gosto muito de falar disso, porque por isso que às vezes eu me perco falando. O que eu acho que é muito legal, mano. Vocês estão vendo a diferença de performance, né? O jogo tá mais bonito visualmente e rodando muito mais suave. Cogumelo Hylian. Tá me dando a vontade, mano, de jogar isso tudo de novo. Se eu tiver tempo, eu vou zerar eles de novo, mano, porque são fantásticos. Fantásticos mesmo. São jogos, assim, que recomendo de olhos fechados pra todo mundo que quiser curtir videogame. Meu Deus. Maravilhoso. Mudar de arma, né? Então, segurar aqui o botão e trocar. Temos como pegar um galho e um outro galho. Muita diferença, né? O menino tá brabo aqui. Pode usar o galho. Bater, olha como tá veloz. A suavidade dos movimentos é muito interessante. Eu sempre falo pra vocês que videogame, eu jogo videogame desde 1900 e bolinha, tá? Então, assim, gráfico nunca pode ser visto apenas como gráfico bom, é apenas aquele realista. Estilo estilo gráfico, estilo artístico, direção de arte são muito mais importantes do que simplesmente meter um gráfico realista ali, embora a gente tenha também direções de arte com gráficos realistas que são maravilhosas, né? E também é importante que a gente tenha frame rate estável. Não necessariamente que seja 60, 120, 240, que seja estável, porque estável não vai te atrapalhar completamente, salvo as pessoas que têm algum problema de saúde mesmo, que tem tonteira por frames mais baixos, alguma coisa assim. Mas se não atrapalhar a sua performance, a minha performance, no caso falando por mim, tá suave. Só que, se a gente tiver a opção de mais frames, costuma ser mais responsivo e mais gostoso de jogar. Então, tem isso, né? Pra mim tem que ser estável.
Mas se puder ser 60, se puder... Quanto mais vai ficando mais estável, os movimentos vão ficando mais estáveis também, tá? E responsivos. Tableta Sheikah usa as funcionalidades dela. Vamos lá ver as funcionalidades do nosso Nintendo Switch que a gente acabou de pegar. Local atual. A gente vai ter que ir pra aquela igreja, né? Siga a tableta Sheikah. Abrir o diário de viagem, ó. Aí a gente já vai ver nossa primeira missão principal. Temos aqui, ó. Você não está com frio? Eu tô, mano. Tô meio pelado, né? Como vai, jovem? Não é todo dia que aparece alguém por aqui? É você. Eu? Eu não tenho nada de muito interessante para contar, rapaz. Sou apenas um velho solitário que vive por aqui há muito tempo. Me permite perguntar, você não tá com frio, meu jovem? Onde estamos? Então você pretende responder uma pergunta com outra? Ora, como acredita que o nosso encontro seja mais do que mera coincidência? Eu vou te contar. Estamos no Grande Platô. Reza a lenda que esse é o berço do reino de Hyrule. Tamanho do cara, mano. Primeiro NPC que a gente encontra, né? Olha lá. Ele serve pra mostrar pra gente mais desse mundo. Veja aquele templo. No passado, cerimônias sagradas eram realizadas ali. Ele foi abandonado 100 anos, quando o reino caiu. E agora não passa de ruína. Mais um que caiu no esquecimento. É apenas uma sombra dos seus dias de glória. Vou ficar por aqui mais um tempo. Se precisar de algo, você sabe onde me encontrar. Se não me engano, ele também ensina a mecânica da fogueirinha, né? Ó, o calor amoleceu, adocicou essa maçã. Recupera 3/4 de um coração. Então temos a maçã. Alto lá! Essa maçã assada é minha. Você não pode ir pegando o que não é seu. Desculpa, eu só tô brincando. E você? Maçã assada assim, direto do fogo, é uma delícia. Então ele deu a maçãzinha pra gente. A gente aprende a mecânica do fogo aqui também, né? Inclusive, a gente pode fazer o seguinte, ó. Pera aí. Deixa eu ver se eu posso... Cuidado! Posso botar fogo no meu pauzinho aqui e botar aqui, ó. Olha aí, meus amigos. Olha como é que eu tiro fogo do negócio. Trocar, será que eu troco? Eu consigo trocar? Ok, tudo bem. E o machado, né? Machado de lenhador, a ferramenta favorita dos lenhadores. Muito bom, gente. Pra não nos delongarmos demais, eu já vou direto lá para agachar. Se aumenta a sua furtividade, facilita atacar inimigos. Eu vou pular ali embaixo. Me achou. Ué, você não é o Rune, mas você consegue me ver? Eu não sabia que você conseguia ver os filhos da floresta. Bom, sem contar o Rune, devolve isso pra ele, por favor. Semente Korok. Meus amigos estão escondidos em vários outros lugares também. Se eu fosse você, procuraria lugares suspeitos. Vou dar uma dica pra vocês, caras. Os Koroks ficam escondidos pelo mundo inteiro, te dão sementes Korok. E eu recomendo fortemente que você procure todos eles, porque você tem uma recompensa incrível. Não, zoeira. Uma das coisas interessantes desse jogo é que as recompensas das missões geralmente são umas grandes carniças, né? Você vai lá, mata o inimigo, salva a cidade e a cidade te recompensa com uma incrível salada de frutas. Uma comida aleatória, mano. Uns negócios muito loucos. Mas às vezes é legal que você pega umas roupinhas também e tal, e aí fica... Você sempre fica na loucura, né? Mas você não fica naquela coisa de... Eu preciso fazer... Ó, o sapo sumiu. Eu preciso fazer as missões pra ganhar as coisas. Você meio que faz porque faz mesmo, porque você fala, as recompensas vão ser meio podre. Aí às vezes são legais e você se surpreende. Qual que era o botão que corria mesmo? Esse aqui. Ele corta todo desajeitado, né? Isso é muito legal. Poxa, o que eu fiz? Ah, ok. Talvez eu tenha apertado o botão errado aqui. Então tá. O galho tá pra quebrar, mas tudo bem. Eu tenho uma clava Kobo agora pra poder descer o sarrafo nele. Ele ficou bravo porque a gente roubou a clava dele, mano. E morreu, né? Felizmente não ficou bravo por muito tempo. Chifre de Koboblin! Embora, era aqui que a gente precisava chegar. Tá bonito, tá suave, tá gostoso. E o Nintendo Switch 2 é um lugar, talvez o melhor lugar pra você conseguir jogar os Zeldas agora. 2 jogos magnânimos, meu amigo. Incrível, impressionante. Joguem Zelda. A estátua da deusa Sorri com a bênção da fortuna. Ok, a deusa Sorri. E o link vai ficando por aqui, caras. Testamos, conversamos, batemos papo. Espero que esse vídeo tenha agregado pra vocês e que vocês curtam o nosso trabalho e estejam aqui para mais vídeos. Se inscreve no canal, vejam outros testes que a gente tá fazendo de gameplay do início aqui do Nintendo Switch 2 pra ver performance, pra ver como é que tá, falando sobre e tudo mais. Veja nossa gameplay de início de Zelda, quando a gente jogou lá 7 anos atrás, faz uma viagem no tempo. E é isso. Grande abraço, valeu e tchau!